Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Vamos lá para a resolução de 2022 da Unesp. É a primeira fase de biológicas. Vem comigo. A nossa primeira questão, como é sempre muito previsível em provas da VUNESP, é uma charge, né? Parte de uma charge, diferentemente dos anos anteriores, essa charge aqui está escrita em português, né? Outras apareciam aí em inglês. Examine o cartoon de Pietro Soldi, publicado em sua conta do Instagram, dia 19 de 9 de 2019. Choro e ranger de dentes, né? Temos ali um manifestante segurando um cartaz, né? Arrependam-se, em 10 anos estaremos todos extintos, né? E nisso está passando um sujeito ali de carro, né? Por aquela cena de um protesto tal, né? E o sujeito diz assim: malditos otimistas, né? Então, a previsão aí de que em 10 anos, né, estaríamos extintos seria uma previsão, segundo o motorista ali, bastante otimista, né? Então, aquilo que parece ser uma leitura apocalíptica para alguns, né, para outros parece otimismo. Legal. Depreende-se do cartoon que o motorista acredita que todas as pessoas estarão extintas em menos de 10 anos. Sim, né? Parece ser essa a alternativa boa. Vejamos as demais. Duvida de que todas as pessoas estarão extintas em menos de 10 anos? Não, se ele diz que o homem é otimista, né, ele acredita em algo muito pior. Acredita que todas as pessoas estarão extintas em 10 anos? Não, né, o prazo é menor. Duvida daqueles que dizem que todas as pessoas irão se extinguir. Não, ele não duvida, né? Ele só não concorda com o prazo. Essa alternativa D não é boa. E acredita que todas as pessoas estarão extintas em mais de 10 anos? Não, né? Porque ele não é um otimista, né? Muito pelo contrário, ele é um pessimista. Então a questão de número 1, super tranquilinha aí, né? Ficamos com a letra A. Vejamos agora como é super recorrente também em provas da VUNESP, né? O próximo bloco de questões aqui parte de um texto maior, né? Uma crônica do Olavo Bilac. Vejamos então, para responder as questões de 2 a 7, leia a crônica Almas Penadas de Olavo Bilac, publicada originalmente em 1902. Outro fantasma? É verdade, outro fantasma já tardava. O Rio de Janeiro não pode passar muito tempo sem o seu lobisomem. Parece que tudo aqui concorre para nos impelir ao amor do sobrenatural. Agora, já se não adormecem as crianças com histórias de fadas e de almas do outro mundo. Mas, ainda há menos de 50 anos, este era um povo de beatos. Os tempos melhoraram, mas guardam ainda um pouco dessa primitiva credulidade. Inventar um fantasma é ainda um magnífico recurso para quem quer levar a bom termo qualquer grossa patifaria. As almas simples vão propagando o terror e, sob a capa e a salvaguarda desse temor, os patifes vão rejubilando. Então, o Olavo Bilac aqui bastante duro, né? Na crítica que ele faz aí a crenças metafísicas, né? Ao mundo sobrenatural. Ele acha uma patifaria, né? Ele acha que as pessoas não são tão beatas como antigamente, né? De contar histórias aí sobrenaturais para fazer as crianças adormecerem, né? Como histórias para crianças dormirem, mas
mas ele acha que mesmo assim o povo é muito atrasado, né? Há uma ideia aqui muito positivista, né? A ideia de que a crença no sobrenatural estaria associada àquilo que acontece numa sociedade mais primitiva, né? Por isso ele diz dessa primitiva credulidade. Legal, né? O positivismo era uma filosofia muito recorrente, né? Muito bem aceita aqui no Brasil nesse momento aí, né? Na virada do 19 e início do século 20. Mas seguimos. O novo espectro que nos aparece é o de Catumbi. Começou a surgir vagamente, sem espalhafato, pelo pacato bairro, como um fantasma de grande e louvável modéstia, e, tão esbatido, passava o seu vulto na treva, tão sutilmente deslizava ao longo das casas adormecidas, que as primeiras pessoas que o viram não puderam em consciência dizer se era duende macho ou duende fêmea. O fantasma não falava. Naturalmente, por saber de longa data que pela boca é que morrem os peixes e os fantasmas. Também ninguém lhe falava, não por experiência, mas por medo. Porque, enfim, pode um homem ter nascido num século de luzes e de descrenças e ter mamado o leite do liberalismo nos estafados seios da Revolução Francesa e não acreditar nem em Deus nem no diabo. E, apesar disso, sentir a voz presa na garganta quando encontra na rua, a 10 horas, uma avantesma. Assim, um profundo mistério cercava a existência do lobisomem de Catumbi. Quando começaram de aparecer vestígios assinalados de sua passagem, não já pelas ruas, mas pelo interior das casas. Não vades agora crer que se tenham sumido, por exemplo, as hóstias consagradas da igreja de Catumbi, ou que os empregados do cemitério de São Francisco de Paula tenham achado alguma sepultura vazia, ou que algum circunspecto pai de família, certa manhã, ao despertar, tenha dado pela falta da própria alma. Nada disso. Os fenômenos eram outros. Desta casa sumiram-se as arandelas, daquela outra as galinhas, daquela outra as joias, e a polícia finalmente adquiriu a convicção de que o lobisomem, para a perpétua e suprema vergonha de toda a sua classe, andava acumulando novos pecados sobre os pecados antigos, e dando-se à prática de excessos menos merecedores de exorcismos que de cadeia. Então, né, veja só, o nosso Bilac está sacaneando, evidentemente, né? Super descrente do lobisomem, ele vai dizer, bom, o lobisomem está cometendo crimes, né? Ele não está cometendo pecados. Então esse lobisomem aí, não sei, eu acho que merece mais cadeia do que exorcismo, né? Então ele diz, bom, né, um homem que vive no século das luzes, né, que bebe aí do liberalismo, tal, pode até, né, se espantar com uma presença como essa, né? Mas é estranho isso. Dizem as folhas que a polícia, competentemente munida de bentinhos e de revólveres, de amuletos e de sabres, assaltou anteontem o reduto do fantasma. Um jornal, dando conta da diligência, disse que o delegado achou dentro da casa sinistra um velho pardieiro que fica no topo de uma ladeira íngreme, alguns objetos singulares que pareciam instrumentos pertencentes a gatunos. E acrescentou, alguns morcegos esvoaçavam espavoridos, tentando apagar as velas acesas que os sitiantes empunhavam.
né? Então, olha lá, houve uma incursão da polícia, né? E a polícia muito crédula ali, né? A polícia com munição, né? A polícia com revólveres e tal, mas também com bentinhos, né? Também ali com amuletos, né? Então, quer dizer, peraí, né? A gente vai atrás de um fantasma, né? De um lobisomem, de um ser do outro mundo, né? Não custa nada, né? Levar alguma coisa que combata o sobrenatural também. Né? Esta nota de morcegos deve ser um chique romântico do noticiarista. No fundo da alma de todo repórter há sempre um poeta. Vamos lá. Nestes tempos que correm, já nem há morcegos. Esses feios quirópteros, esses medonhos ratos alados, companheiros clássicos do terror noturno, já não aparecem pelo bairro civilizado de Catumbi. Os animais que esvoaçavam espavoridos eram, sem dúvida, os frangões roubados aos quintais das casas. Ai dos fantasmas e mal dos lobisomens, o seu tempo passou. Né? Então a crônica aí super descrente, né? A respeito da existência desses seres metafísicos, né? E a VUNESP sempre muito boazinha, sempre muito legal com a gente, né? Deu aqui para que você se situe um glossário, né? Temos aí então as palavras que podem gerar dúvida no texto, tá? Vamos então para a questão de número 2. Em relação à reportagem sobre a diligência policial, né, tá ali no 4º e no 5º parágrafos, o cronista destaca seu caráter objetivo, enigmático, enfadonho, fantasioso, macabro. Bom, se a gente voltar aqui, né, para a diligência, dizem as folhas, né, ou seja, os jornais, né, disse aqui o examinador, né, os periódicos, dizem as folhas que a polícia competentemente munida de bentinhos. Opa, né? Então, peraí, tem uma crença que não é objeto de devoção, né? Geralmente tem aquelas imagens de santos, né? Nos bentinhos, e de revólveres, de amuletos e de sabres assaltou anteontem o reduto do fantasma, né? Um jornal dando conta da diligência disse que o delegado achou dentro da casa sinistra um velho pardieiro, né, que fica no topo de uma ladeira íngreme. Alguns objetos singulares que pareciam instrumentos pertencentes a gatunos. Então, né, o nosso querido Olavo Bilac tá sacaneando, né, essa diligência. Ele tá dizendo, cara, os caras assim estão munidos, né, de armas, mas estão indo com amuletos, tal. Então, a alternativa que melhor responde essa questão me parece ser a alternativa D, né? É um caráter fantasioso, né? Não é objetivo, tá? Não é enigmático, todo mundo sabe, né, qual é o objetivo da diligência. Não é enfadonho, enfadonho quer dizer chato, né? A discussão não é essa, né? E macabro, não, macabro parece ser o lugar onde estava o lobisomem, né? E não a diligência em si. Então ficamos com a alternativa D, né? Então os policiais ali estavam animados, né, de, digamos assim, muita superstição no entendimento do cronista, né? São muito fantasiosos, portanto. Vamos para a questão de número 3. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no Questão de Linguagem, inscreva-se, tá? Deixa o seu like se você gostou dessa resolução detalhada aqui, carinhosa, né? Feita com todo o cuidado mesmo, né? Para você. Então, assim, deixa o seu joinha, compartilha com quem vai fazer a prova, né? No segundo dia, porque essas provas são muito parecidas, evidentemente, né? Então, é um material de estudo aí para quem está ansioso pela prova, né? De amanhã, é um material de estudo de véspera. Então, vamos para a questão de número 3.
Porque, enfim, pode um homem ter nascido num século de luzes e de descrenças e ter mamado o leite do liberalismo nos estafados seios da Revolução Francesa e não acreditar nem em Deus, nem no diabo. E, apesar disso, sentir a voz presa na garganta quando encontra na rua, a 10 horas, uma avantesma. Nesse trecho, o cronista acaba por desconstruir a oposição entre, vejamos, a razão e o século das luzes, a razão e a crendice, a razão e a descrença, o iluminismo e o liberalismo, o iluminismo e a Revolução Francesa. Bom, veja, né? O nosso cronista está dizendo, poxa, as pessoas que bebem, né, do iluminismo, né, as pessoas que são liberais, né, as pessoas que acreditam na razão, né, e que posteriormente vão acreditar no positivismo, como eu mencionei, né, essas pessoas normalmente não seriam crédulas, né? Normalmente não acreditariam nesse tipo de assombração. Mas pode acontecer, né? Da pessoa acreditar. Então ele desconstrói essa oposição, né? Então quem é racional também pode ser crédulo, né? Então aquilo que a gente colocaria numa chave de oposição, de anulação, não, né? Não é bem assim. Claro, né? Há uma ironia aí na fala do nosso cronista. Beleza, vamos à questão de número 4. Constitui exemplo de interação do cronista com o leitor o trecho: o lobisomem, para perpétua e suprema vergonha de toda a sua classe, andava acumulando novos pecados sobre os pecados antigos. As almas simples vão propagando o terror, e sob a capa e a salvaguarda desse temor, os patifes vão rejubilando. Não vades agora crer que se tenham sumido, por exemplo, as hóstias consagradas da igreja de Catumbi. As primeiras pessoas que o viram não puderam, em consciência, dizer se era duende macho ou duende fêmea. O fantasma não falava, naturalmente por saber de longa data que pela boca é que morrem os peixes e os fantasmas. Pois bem, né? Veja que o examinador quer da gente uma marca de interação, né? Ele poderia ter marcado, né, uma marca de interlocução. Tá? Ele quer um diálogo do cronista com o leitor. Bom, marcas de interlocução aparecem quando a gente emprega vocativos, quando a gente emprega verbos no imperativo, e foi isso que aconteceu aqui na letra C, né? Há um imperativo negativo aqui, não vades agora crer, né? Então assim, ó, você não vai, né? Aqui a gente está usando o imperativo negativo para vós, né? Mas a gente poderia traduzir hoje no português brasileiro do século XXI para, vocês não vão agora acreditar, né, que se tenham sumido, por exemplo, as hóstias consagradas de Catumbi. Legal? Então, alternativa C, marca de interação com o leitor, é marca de interlocução, né? Então, pode procurar vocativo, pode procurar verbo no imperativo, afirmativo ou negativo, que você mata essa questão facinho, facinho. Legal. Vamos à questão de número 5. O lobisomem, para perpétua e suprema vergonha de toda a sua classe, andava acumulando novos pecados sobre os pecados antigos e dando-se à prática de excessos menos merecedores de exorcismos que de cadeia. O trecho sublinhado constitui um exemplo de... E aí ele te dá figuras de linguagem, né? Então, olha só, temos aqui a sinestesia. Sinestesia é a metáfora dos sentidos, né? É a mistura de sensações. Me parece que não. Paradoxo, a concentração de ideias opostas num mesmo ser.
Pleonasmo, a redundância, né? Dizer duas vezes a mesma coisa, seja na sintaxe, seja na semântica. Hipérbole, o exagero proposital. E eufemismo, a suavização. Bom, quando a gente lê aqui, né, e dando-se a prática de excessos menos merecedores de exorcismos que de cadeia, bom, eu acho que o cronista está querendo dizer que o lobisomem anda cometendo crimes. Então, o lobisomem é um criminoso, o lobisomem é um bandido. Tá? Então me parece que a alternativa boa aqui é a do eufemismo, né? Então ele não faz acusação direta, mas diz assim, ó, não é por nada não, mas parece que ele está, né, cometendo pecados aí que não são bem pecados, né? Então, em vez de ser claro, né, de ser literal, ele se esconde por trás das palavras, né? Ele usa uma suavização aí, um eufemismo. É por isso que a gente fica com a alternativa E para a questão de número 5. Legal, seguimos. Mais questões aí sobre o mesmo texto. Vamos lá, nestes tempos que correm, já nem há morcegos. Lá no 5º parágrafo, o termo sublinhado está empregado na mesma acepção do termo sublinhado em. Ela correu um risco desnecessário. A notícia corria por toda a cidade. A manhã corria especialmente tranquila. Segundo corria, ela seria facilmente eleita. Um arrepio correu-lhe a espinha. Bom, né? Vamos lá, diz o texto, nestes tempos que correm, né? Então, nestes tempos que acontecem, a gente tem aqui, né, um sentido temporal para esse correr, né? Um sentido aqui do relógio. Então, vejamos cada uma das alternativas. Ela correu um risco, né? Esse correr aqui não é temporal, né? Ela se envolveu num risco, talvez, né? Então, eu acho que essa não é uma boa alternativa, não. A notícia corria por toda a cidade. A notícia se espalhava, né? Não tem um sentido temporal, tem um sentido mais espacial, né? Isso acontece na alternativa B e acontece na alternativa D de dado também, né? Segundo corria, ela seria facilmente eleita. Então, segundo as pessoas contavam, né? Por aí, então me parece que tanto B quanto D tem o mesmo sentido, que não é aquele temporal que a gente espera. Um arrepio correu-lhe pela espinha. Quer dizer que ele percorreu, quer dizer que ele se deslocou. Opa, isso aqui é espacial também, né? A manhã corria especialmente tranquila. Opa, correr aí é no sentido de passar o tempo, né? Então, certamente, a gente marca a alternativa C. Legal? Então, ficamos com a alternativa C para a questão de número 6 e seguimos. Vamos agora para a questão de número 7. A expressão sublinhada em "no fundo da alma de todo repórter há sempre um poeta" exerce a mesma função sintática sublinhada em, e aí você tem alternativas. Tá? Olha só, seria muito bacana, mas muito bacana mesmo, que você notasse que o verbo haver, com o sentido de existir, então, verbo haver, com o sentido de existir, né? No fundo da alma de todo repórter existe um poeta. O verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito. Agora, aquilo que existe, a gente vai dizer que é o objeto direto do verbo haver. Então, um poeta é objeto direto.
tá? Sempre muito frequente, né? Esse tipo de questão de análise sintática na prova da VUNESP, né? A VUNESP não nos decepciona. Se você viu a live, eu comentei sobre isso, né? Se você viu as postagens lá no Instagram, você não me segue no Instagram, né? Já tá errando por aí. Então, me segue lá que você vai ver, né? Sempre aí dicas muito importantes. E sim, né? A VUNESP adora questão de análise sintática. Então vejamos, esta nota de morcegos deve ser um chique romântico do noticiarista. Temos aqui o sujeito, né? Esta nota de morcegos é sujeito da locução deve ser, não é o caso. Alternativa B. Os tempos melhoraram, mas guardam ainda um pouco dessa primitiva credulidade. Tá aí a alternativa que a gente quer, né? Então, os tempos melhoraram, mas eles, né, sujeito oculto, guardam. E quem guarda, guarda alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto, esse é um VTD, assim como o verbo haver com o sentido de existir. E aquilo, né, que é guardado é um pouco dessa primitiva credulidade. É o objeto direto. A gente fica com a alternativa B. Vejamos as próximas, só para tirar teima. Os animais que esvoaçavam espavoridos eram, sem dúvida, os frangões roubados aos quintais das casas. Aqui a gente tem predicativo do sujeito, né? Os animais eram os frangões, né? Os frangões caracteriza esses animais. O verbo ser é verbo de ligação, não é o caso. Desta casa sumiram-se as arandelas. As arandelas desapareceram, elas sumiram-se. Então, esse cara aqui é o sujeito, né? Também não é o caso. A gente estava procurando objeto direto, né? Quem não sacasse isso, que o verbo existir não tem sujeito, ficaria entre A e D, muito provavelmente, né? E aqui, ó, dizem as folhas, tem uma sacanagem aqui, né? Por quê? Porque o sujeito veio pós-posto ao verbo. Então, as folhas dizem que a polícia, né? Se tivesse destacado aqui que a polícia, periri, pororó, tal, seria essa, né? Mas como está destacado as folhas desempenham a função sintática de sujeito de dizer. Então, ficamos com a alternativa B mesmo. Questão de número 8. Olha só que bacana, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o arcadismo, né? Também foi uma aposta minha aí nas minhas postagens. Então, o tópico clássico do locus amoinos, do lugar ameno, né? Do lugar de boinha, assim, do lugar que é diferente da cidade, do lugar que é do campo, né? Do lugar bucólico, está bem exemplificado nos seguintes versos do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage, né? O ledo passarinho que gorjeia, dalma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia. Acho que já dá para marcar a letra A, né? Então, assim, passarinho que gorjeia, né? Rio transparente, tá? Pedrinhas, né? Tudo isso é muito a cara do locus amoinos, né? Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meio giro a noite escura e feia. Opa, locus amoinos, noite escura e feia? Não, né? Não é o caso. Ante a doce visão com que me enlaças, já murcho estéril já, meu ser floresce, mas súbito, fantasma, eis desvanece, chusmas de encantos, que em teus sonhos abraças. Aqui não é o caso, né? O locus aqui não está descrito, né? Está descrita a situação, né? Como ele se coloca, que a postura dele, né? O interior dele. Então, né? Isso já é até um prenúncio de romantismo, digamos, né? Essa alternativa aqui não está boa, não. Já o inverno, espremendo as cãs nevosas, geme, né? De não, para, horrendas, não. Quando por entre os véus da noite fria a máquina celeste observo acesa, da angústia, terror, não, também, né? O locus amoinos aí está certamente na
Alternativa A. Seguimos então. Olha só também, né? Aqui um texto em inglês, né? Como eu comentei, costumava abrir a prova, mas aqui a gente tem, né, uma postagem. Esse perfil, aliás, costuma, né, ser usado, já apareceu no ano passado, né? Se você não segue esse perfil, é bacana seguir. Eventualmente você vai até se deparar com postagens aí na prova, né? Examine um meme publicado pela comunidade The Language Nerds em sua conta no Facebook em 7/4/2021. Né? When you're in a stable relationship. Então, né, quando você está num relacionamento estável, né? Mas há uma brincadeira que é um jogo de palavras, né? Porque estável, stable, né, pode ser associado a estábulo também, né? Então a gente percebe que para obter seu efeito de humor, o meme explora a ambiguidade do termo, né? Um relacionamento estável, né? Ou um relacionamento de estábulo. Por isso, a gente fica tranquilinho aqui em marcar a alternativa D de dado, né? Legal. Seguimos agora para o próximo texto, né? O próximo bloco de questões aqui vai tomar como base esse trechinho de uma comédia escrita pelo Martins Pena, né? Um dramaturgo. Ambrósio, né? Então aqui você já tem de cara a fala de uma das personagens, né? Então, Ambrósio: no mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico, se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos era eu pobre e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa, no bom resultado está o mérito, mas um dia tudo pode mudar. Um dia pode tudo mudar, perdão. Que temo eu? Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres, né? Então, evidentemente, aqui a gente está olhando para uma personagem que deve, né, te trazer algumas recordações aí, né, de tipos sociais muito recorrentes no nosso tempo, né? Embora o Martins Pena tenha escrito no século XIX, tá? Mas a gente está falando aqui de um sujeito que acredita na meritocracia, né? Que acredita que é pobre quem não tem vontade de trabalhar, de enriquecer, né? E assim por diante, que eventualmente essa pessoa pode cometer um delito, né? Mas as leis se aplicam aos pobres, né? E assim por diante. Então, né, vejamos aqui, a questão de número 10. A fala de Ambrósio contém um elogio à humildade, à moderação, à meritocracia, à justiça, à burocracia. Certamente, né, é uma fala que acredita na meritocracia, no sucesso através dos méritos. Legal? Então, ficamos com a alternativa C. Vamos para a questão agora de número 11. Vejamos aqui. O como não importa. No bom resultado está o mérito. Então, calma, né? Veja se você consegue entender o que é que está sendo dito aí. O como não importa. Então, não importa a maneira como se enriquece. No bom resultado
está o mérito. Então, o importante é o objetivo, né? Então, de repente, a gente poderia até fazer aquela paráfrase, né, de que os fins justificam os meios. O teor dessa fala aproxima-se do conteúdo da seguinte citação: todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência. Né? O Schiller escreveu isso. Não me parece, né, uma preocupação aí com essência, não é isso que está em debate, não. A virtude está toda no esforço. Olha que distrator forte isso aqui, né? Então, há um discurso meritocrático no texto, tal, né? Mas não é isso que está sendo esboçado nesse trecho em específico. Então, a alternativa B poderia derrubar muita gente aí, né? Cuide dos meios, o fim cuidará de si mesmo, né? Mahatma Gandhi. Isso aqui é o contrário, né, do que se diz ali no trecho escolhido, né? A preocupação do Gandhi é com os meios, né? E da personagem não é, né? Apenas importa o fim, né? O homem é o lobo do homem, né? Escreveu Plauto, tá? E aqui, né, acho que também não é o caso, né? A gente está falando de uma ideia que é recorrentemente tomada, né, por Thomas Hobbes, mas eu acho que não é o caso, né? Os fins justificam os meios, vejam só. Quem disse isso pela primeira vez registrado foi Ovídio, né? E essa frase é muito associada a Maquiavel, né? Embora Maquiavel não tenha escrito exatamente isso. Bom, a gente fica tranquilamente com a alternativa E. Bom, vamos para a próxima questão, questão de número 12. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem a modificação de sua forma. É o que se denomina derivação imprópria. Na fala de Ambrósio, constitui exemplo de derivação imprópria o vocábulo sublinhado em. E aí você tem alternativas, né? A VUNESP é sempre muito bacana, sempre muito legal, dá definição aqui, né, pra gente de derivação imprópria, tal, tá ótimo, né? É isso, é a alteração da classe gramatical da palavra sem mexer na forma dela, tá? Então, o como não importa, né? Como normalmente é uma preposição ou uma conjunção, né? E aqui, como está funcionando como um substantivo, né? Então, é justamente essa a primeira alternativa aqui, a alternativa A, que responde à questão 12. Legal? Mais um dia pode tudo mudar, tudo, né? Pronome indefinido está funcionando como pronome indefinido, que é sujeito aí da locução, pode mudar, né? Perfeitinho, não houve nenhuma derivação aí. No mundo, a fortuna é para quem, né? Esse quem aí é um pronome, tá? Então, assim, continua sendo pronome, né? Está funcionando como sujeito também. Pintam na cega, né? Cega aí é predicativo do objeto, né? E é um adjetivo, não é o caso. E em mim se vê o exemplo é substantivo. Então é isso, né? Então a derivação imprópria, né? Eu não gosto muito desse nome, parece que você está fazendo uma coisa de errado, que não é próprio, mas não é isso não, né? É quando você pega a palavra de uma classe gramatical e usa em outra, né? Que não é a própria dela. Ficamos com a alternativa A. E seguimos. Tal movimento deriva quase todos os seus critérios de probabilidade do empirismo das ciências naturais. Baseia seu conceito de verdade psicológica no princípio de causalidade, o desenvolvimento apropriado da trama na eliminação do acaso e dos milagres, sua descrição do ambiente na ideia de que todo e qualquer fenômeno natural
tem lugar numa interminável cadeia de condições e motivos. Sua utilização de detalhes característicos no método de observação científica que não despreza circunstância alguma, por mais significante e trivial que seja, né? A descrição aqui, acho que super evidente, né? Do nosso realismo, tá? Do realismo e do naturalismo. Então, outro tipo de questão super recorrente em provas da VUNESP, né? Então, aqui a ideia das ciências naturais, do empirismo, né? Afastando aí os milagres, o acaso, né? Que são muito típicos do romantismo, tá? Da escola anterior. Bom, o realismo foi muito bem descrito aqui de novo, a observação científica, tá? Tudo isso faz com que a gente marque a alternativa C. E seguimos então aqui na nossa prova, hein? Caminhando então mais para o fim, né? Temos mais um texto aqui que vai servir para o bloco seguinte de questões. Para responder às questões de 14 a 19, leia o artigo Pode Pirlim Pim Pim, do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Alcançar o aprendizado instantâneo é um desejo poderoso, pois o cérebro, sem informação, é pouco mais que estofo de macela. Emília, a sabida boneca de Monteiro Lobato, aprendeu a falar copiosamente após engolir uma pílula, adquirindo de sopetão todo o vocabulário dos seres humanos ao seu redor. No filme Matrix, de 1999, a ingestão de uma pílula colorida faz o personagem Neo descobrir que todo o mundo em que sempre viveu não passa de uma simulação chamada matriz, dentro da qual é possível programar qualquer coisa. Poucos instantes depois de se conectar a um computador, Neo desperta e profere estupefato: I know Kung Fu. Entretanto, na matriz cerebral das pessoas de carne e osso, vale o dito popular: urubu para cantar demora. O aprendizado de comportamentos complexos é difícil e demorado, pois requer a alteração massiva de conexões neurais. Há consenso hoje em dia de que o conteúdo dos nossos pensamentos deriva dos padrões de ativação de vastas redes neurais, impossibilitando a aquisição instantânea de memórias intrincadas. Mas nem sempre foi assim. Há meio século, experimentos realizados na Universidade de Michigan pareciam indicar que as planárias, vermes aquáticos passíveis de condicionamento clássico, eram capazes de adquirir, mesmo sem treinamento, associações estímulo-resposta por ingestão de um extrato de planárias já condicionadas. O resultado, aparentemente revolucionário, sugeria que os substratos materiais da memória são moléculas. Contudo, estudos posteriores demonstraram que a ingestão de planárias não condicionadas também acelerava o aprendizado, revelando um efeito hormonal genérico, independente do conteúdo das memórias presentes nas planárias ingeridas. A ingestão de memórias é impossível, porque elas são estados complexos de redes neurais, não um quantum de significado como a pílula da Emília. Por outro lado, é sim possível acelerar a consolidação das memórias por meio da otimização de variáveis fisiológicas envolvidas no processo. Uma linha de pesquisa importante diz respeito ao sono, cujo benefício, a consolidação de memórias, já foi comprovado. Em 2006, pesquisadores alemães publicaram um estudo sobre os efeitos mnemônicos da estimulação cerebral com ondas lentas, a 0,75 Hz.
aplicadas durante o sono por meio de um estimulador elétrico. Os resultados mostraram que a estimulação de baixa frequência é suficiente para melhorar o aprendizado de diferentes tarefas. Ao que parece, as oscilações lentas do sono são puro pó de pirlim-pim-pim. Siddhartha Ribeiro, Limiar, Ciência e Vida Contemporânea 2020. Né? Legal. Então vejamos aqui a questão de número 14, né? Um artigo de divulgação científica como esse do Siddhartha tem como predominante uma linguagem que é técnica, que é acessível, que é informal, que é figurada, que é hermética. Bom, quando a gente fala de um texto de divulgação científica, ele é um texto que tem que trazer as coisas mais mastigadas, né? Para um sujeito que tem formação em letras, por exemplo, como no meu caso, entender o que está escrito. Né? Então, a gente fica com a alternativa B. O texto tem que ser acessível para trazer o que se discute na academia, né? O que se fala entre cientistas para o público leigo. Legal. Então, vamos agora para a questão de número 15. Olha só. De acordo com o autor, o avanço das pesquisas científicas pode tornar a ingestão de memórias uma prática ultrapassada. Acho que não é isso, não, né? Mostrou-se, inclusive, que isso não é possível. Né? A ideia de aperfeiçoamento da memória a qualquer custo pode representar um risco para a humanidade? Não, gente, não estamos falando desse risco para a humanidade, não, né? De repente alguém vai falar, mas e se a gente começar a engolir pedaços de pessoas, né, como fizeram com as planárias? Acho que não, né? A ideia do aprendizado instantâneo pode vir a se tornar realidade em um futuro muito próximo? Não, né? Ele desacredita isso, né? A consolidação de memórias pode ser acelerada mediante o emprego de técnicas científicas. Perfeito, né? Por exemplo, aquelas que envolvem o sono, né? Ele vai dizer no final aí do texto dele que há uma preocupação toda, uma área de estudo aí muito prolífica, né, em torno do sono. Então, sim, né? É possível com a ciência a gente melhorar essa performance do aprendizado. O emprego arbitrário de técnicas científicas pode vir a descaracterizar a própria natureza da memória. Não, né? Fez uma salada aí com as palavras do texto e não está dizendo nada, né? Legal. Questão de número 16. Bom, eu volto a te lembrar, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no Questão de Linguagem, inscreva-se. Se você não me segue no Instagram, siga para receber sempre informações quentíssimas, né? Sobre língua portuguesa, sobre os vestibulares, né? Sobre tudo aquilo que vai te colocar na universidade que você quer, né? Fazendo o curso que você deseja. Então, questão 16. Entretanto, na matriz cerebral das pessoas de carne e osso, vale o dito popular, urubu, para cantar demora, né? No segundo parágrafo. Então, assim, considerando o contexto, o ditado popular mencionado pode ser substituído pelo seguinte provérbio: quem espera sempre alcança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quem canta seus males espanta. Bom, né, aqui, o urubu para cantar demora, ele consegue. Né? Ele consegue, mas ele consegue mediante a persistência. Né? Há uma ideia aqui no texto, né, de que você não vai aprender Kung Fu como Neo, né, fazendo download aí de técnicas do Kung Fu. Né? Então, entretanto, na matriz cerebral das pessoas de carne e osso, vale o dito popular: urubu para cantar demora. O aprendizado de comportamentos complexos é difícil e demorado. Tá? Ah, professor, então eu vou marcar a alternativa A.
Não, a gente não está falando de simplesmente esperar, né? Passivo. Eu vou esperar que eu vou aprender. Não, né? A espera aqui tem que ser ativa, né? Então a ideia da água que vai, né, ali desbastando até furar, né, a pedra, acho que descreve muito bem, né? Então o urubu consegue cantar? Consegue, mas demora, né? Então ficamos com a alternativa B. Legal, essa questão poderia confundir, né? Você teve vontade de marcar uma outra alternativa? Diz aí para mim nos comentários. Questão de número 17. Ao que parece, as oscilações lentas do sono são puro pó de pirlim-pim-pim. No quarto parágrafo, o autor caracteriza as oscilações lentas do sono como um processo imaginário, estéril, indefinido, complexo, produtivo, né? Então, veja só, ele está dizendo para a gente que, né, o sono, sim, pode potencializar as nossas memórias, né? A forma como a gente aprende. Então, né, essas oscilações lentas do sono podem, né, sim, ter um valor produtivo. Tá? Então ele está usando aqui a ideia, né, de que há resultados. Olha só, o trechinho está aqui bem do lado, né? Então os resultados mostraram que a estimulação de baixa frequência é suficiente para melhorar o aprendizado de diferentes tarefas. Tá? Então a gente está pensando aqui num processo produtivo. Né? É complexo? Até né? Mas o sentido que ele deseja aqui é o de dizer que o processo é produtivo, ele dá resultados. Tá? Vamos para a questão de número 18, também um clássico da VUNESP. Contudo, estudos posteriores demonstraram que a ingestão de planárias não condicionadas também acelerava o aprendizado, isso está lá no terceiro parágrafo. O termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o sentido do texto, por conseguinte, inclusive, todavia, além disso, conquanto. Bom, né? A gente precisa aqui encontrar um substituto, tá? Para esse contudo. Esse contudo aí é uma conjunção que marca uma relação de oposição. Né? Então, veja só, aqui bem no meio do parágrafo, né, a gente tem o seguinte: o resultado aparentemente revolucionário sugeria que os substratos materiais da memória são moléculas. Contudo, ou seja, no entanto, todavia, entretanto, né? É uma conjunção aí que dá noção de adversidade, né? De oposição. A gente fica com esse todavia aqui da alternativa C. Legal, hein? Seguimos agora para a questão de número 19. Veja só, pode ser reescrito na voz passiva o seguinte trecho do artigo, né? Então vejamos aqui, essa também foi uma dica lá da live, né? E também eu coloquei, né, coloquei uma explicação, né, sobre voz passiva lá no Instagram também. Então vejamos, pode ser reescrito na voz passiva o seguinte trecho. Há consenso hoje em dia de que o conteúdo dos nossos pensamentos deriva dos padrões de ativação de vastas redes neurais. Uma linha de pesquisa importante diz respeito ao sono. A ingestão de memórias é possível porque elas são estados complexos de redes neurais. Em 2006, pesquisadores alemães publicaram um estudo sobre os efeitos mnemônicos da estimulação cerebral. E alcançar o aprendizado instantâneo é um desejo poderoso. Bom, minha gente, a gente sabe que
Quando a gente pensa em voz passiva, você tem que ter uma contrapartida ativa, né? Então ele está pedindo para a gente, na verdade, né, para assinalar a oração em que você tem uma voz ativa, uma voz em que o sujeito é agente da ação expressa pelo verbo. Esse verbo, né, recai sobre um complemento, sobre um objeto, e esse objeto é um objeto direto. Né? Por quê? Porque somente verbos que têm objeto direto fazem voz passiva. Né? Então, se você olhar a letra D, pesquisadores alemães publicaram um estudo sobre os efeitos. Né? Então, quer dizer que um estudo sobre os efeitos, blá, 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 foi publicado por pesquisadores alemães. Tá? Então a gente tem aqui as 3 partes necessárias, né? O sujeito, o verbo e o complemento, para a criação da voz passiva. Claro que depois eu posso omitir, né, o agente da passiva, posso dizer simplesmente, né, um estudo foi publicado. Tá? Então ficamos com a alternativa D de dado. E aí, gostou da resolução? Pesada, né? Uma prova de língua portuguesa aí bastante longa, com bastante leitura, mas do jeitinho que é a VUNESP. Cara, que prova gostosa de se fazer, né? É uma prova que você consegue encarar, assim, com muita seriedade, a partir dos estudos que você já fez ao longo do ano, a partir daquilo que você já adquiriu mesmo, né? Em termos de conteúdo. É uma prova que cobra bastante conteúdo gramatical, bastante conteúdo de literatura. Então, assim, se você gostou, né, não esquece de deixar aquele seu joinha, não esquece de comentar aqui no vídeo também, né, e de se inscrever no Questão de Linguagem. Compartilhe esse vídeo para ele chegar cada vez mais longe também. E eu te vejo na próxima resolução, que esse mês tem muita coisa vindo por aí. Tchau, tchau.